O som dos morteiros ecoava pelas montanhas geladas dos Apeninos quando o soldado Joaquim Santos avistou algo que faria seu coração disparar. Ali, entre os escombros de uma casa bombardeada, 3 pequenas silhuetas tremiam de frio e medo. Crianças italianas, órfãs da guerra, com olhos grandes demais para rostos pequenos demais, olhando para aquele homem de uniforme brasileiro como se ele fosse sua última esperança no mundo. Naquele momento, em pleno inverno de 1944, Joaquim não sabia que estava prestes a quebrar todos os protocolos militares, e ao fazê-lo, escrever uma das páginas mais tocantes da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira havia desembarcado na Itália em julho de 1944, trazendo consigo não apenas 25.000 homens treinados para o combate, mas também corações brasileiros moldados por uma cultura de acolhimento e solidariedade. Esses soldados, vindos de todas as regiões do Brasil, carregavam em suas mochilas muito mais do que equipamentos militares. Levavam consigo as lembranças de suas próprias famílias, de crianças que haviam deixado para trás, e uma humanidade que nem mesmo a brutalidade da guerra conseguiria apagar. O cenário que encontraram na Itália era devastador. Cidades inteiras reduzidas a escombros, famílias destroçadas pela ocupação alemã, e milhares de crianças vagando pelas ruas como fantasmas de uma infância perdida. A guerra havia roubado tudo delas, pais mortos nos bombardeios, mães desaparecidas na confusão dos deslocamentos forçados, casas transformadas em ruínas. Essas crianças sobreviviam como podiam, mendigando comida dos soldados aliados, dormindo em porões destruídos, enfrentando um inverno rigoroso com roupas esfarrapadas e pés descalços. Os protocolos militares eram claros e inflexíveis. Soldados em campanha não deveriam se envolver com civis, especialmente não deveriam assumir responsabilidades que pudessem comprometer sua eficácia no combate. Ração era para combatentes, abrigo era para tropas, e cada minuto de atenção desviado para questões humanitárias era considerado um minuto roubado da missão principal, derrotar o inimigo. Os comandantes repetiam essas regras constantemente, sabendo que a disciplina militar era a espinha dorsal de qualquer operação bem-sucedida. Mas quando Joaquim Santos se ajoelhou diante daquelas 3 crianças tremendo de frio, quando viu nos olhos da menina mais velha, que não devia ter mais de 8 anos, o mesmo olhar de sua filha distante no Brasil, todos os protocolos do mundo pareceram insignificantes. Sem pensar 2 vezes, ele abriu sua mochila e dividiu sua ração com elas. O pão duro do exército, a carne enlatada, o chocolate que guardava para momentos difíceis, tudo foi pacientemente partido e distribuído entre as pequenas mãos ávidas. A notícia do gesto de Joaquim se espalhou rapidamente entre os soldados brasileiros. Em poucos dias, aquele ato isolado de compaixão se transformou em um movimento espontâneo e generalizado. Soldados de diferentes companhias começaram a aparecer com crianças italianas nos acampamentos, desafiando abertamente as ordens superiores. Eles improvisavam abrigos com lonas e pedaços de madeira, criavam ninhos quentes onde as crianças pudessem dormir protegidas do frio cortante das montanhas. O sargento Antônio Pereira, veterano de várias batalhas, descobriu um grupo de 5 meninos vivendo em um porão alagado. Sem hesitar, ele os levou para sua tenda, justificando para seus superiores que as crianças poderiam servir como informantes locais. Era uma desculpa frágil, e todos sabiam disso, mas a criatividade brasileira para contornar regulamentos burocráticos encontrava terreno fértil mesmo nos campos de batalha europeus. As refeições nos acampamentos brasileiros começaram a ganhar um sabor diferente. Soldados dividiam suas rações com pequenos convidados que apareciam timidamente nas bordas das mesas improvisadas. O arroz e feijão, quando disponível, era estendido com água para render mais pratos. O café forte brasileiro, aquecido em fogareiros de campanha, era adoçado e servido em pequenas canecas de metal para aquecer mãozinhas geladas. Os homens comiam menos para que as crianças pudessem comer mais, um sacrifício feito sem alarde, com a naturalidade de quem entende que cuidar dos pequenos é simplesmente o que se faz. Os oficiais se encontravam em uma situação delicada. Por um lado, tinham a responsabilidade de manter a disciplina militar e garantir que a tropa permanecesse focada em sua missão de combate. Por outro, eram brasileiros, e como tais, carregavam os mesmos instintos de proteção e solidariedade de seus subordinados. O coronel João Batista Mascarenhas de Moraes,
comandante da FEB, encontrou-se diante de relatórios que descreviam uma crescente indisciplina humanitária em suas fileiras. A situação chegou ao limite quando um bombardeio alemão atingiu uma escola improvisada onde dezenas de crianças italianas se abrigavam. Os feridos foram imediatamente levados para os hospitais de campanha brasileiros, onde médicos militares, oficialmente instruídos a priorizar soldados feridos, trabalharam incansavelmente para salvar pequenas vidas que tecnicamente não eram sua responsabilidade. O capitão médico Roberto Silva operou durante 18 horas seguidas, alternando entre soldados brasileiros feridos em combate e crianças civis vítimas dos bombardeios. Foi então que aconteceu o episódio que se tornaria lendário entre os veteranos da FEB. Durante uma inspeção de rotina, um general americano visitou o acampamento brasileiro e encontrou mais de 50 crianças italianas vivendo entre os soldados. Eram crianças que haviam sido adotadas informalmente pelos brasileiros, que dormiam em tendas improvisadas, que ajudavam nos trabalhos do acampamento e que, de alguma forma, haviam se tornado parte da família militar brasileira. O general americano, seguindo rigorosamente os protocolos aliados, ordenou a remoção imediata das crianças. As ordens eram claras, elas deveriam ser encaminhadas para campos de refugiados administrados por organizações internacionais. Era uma decisão lógica do ponto de vista militar, mas que ignorava completamente os laços afetivos que haviam se formado entre os soldados brasileiros e seus pequenos protegidos. A reação foi instantânea e surpreendente. Soldados que haviam enfrentado as metralhadoras alemãs sem hesitar começaram a esconder as crianças. Pequenos corpos foram enrolados em cobertores e escondidos em caminhões de suprimentos. Meninos e meninas desapareceram temporariamente em trincheiras e bunkers, protegidos por homens que arriscavam corte marcial para mantê-los seguros. Era uma insubordinação coletiva motivada não por rebeldia, mas por amor paternal. O cabo José da Silva, pai de 4 filhos no Brasil, havia se tornado particularmente próximo de um menino italiano de 7 anos chamado Giuseppe. A criança havia perdido toda a família em um bombardeio e se agarrava à perna de José sempre que alguém tentava se aproximar. Quando chegou a ordem para entregar Giuseppe às autoridades, José simplesmente disse não e levou o menino para uma patrulha nas montanhas, onde permaneceram escondidos por 3 dias até que a situação se resolvesse. A tensão no acampamento era palpável. Soldados brasileiros, conhecidos por sua disciplina e respeito à hierarquia, encontravam-se pela primeira vez em aberta desobediência a ordens superiores. Não era uma rebelião política ou estratégica, mas algo muito mais profundo e humano. Era a recusa instintiva de abandonar crianças indefesas, uma linha que simplesmente não conseguiam cruzar, independentemente das consequências militares. O coronel Mascarenhas de Moraes se viu diante de um dilema sem precedentes. Punir seus soldados por um ato de humanidade parecia não apenas injusto, mas contraproducente para o moral da tropa. Ao mesmo tempo, desafiar abertamente as ordens aliadas poderia ter repercussões diplomáticas sérias para o Brasil. A solução que encontrou foi tipicamente brasileira em sua criatividade e flexibilidade. Em uma reunião com os comandantes aliados, Mascarenhas apresentou um argumento que combinava pragmatismo militar com sensibilidade humana. Ele explicou que as crianças italianas haviam se tornado, na prática, auxiliares de guerra brasileiros. Elas conheciam o terreno local, falavam italiano com os civis, e haviam se mostrado úteis para a coleta de informações sobre movimentos alemães. Mais importante ainda, a presença das crianças havia melhorado significativamente o moral das tropas brasileiras, que lutavam com mais determinação sabendo que protegiam não apenas território, mas famílias. A argumentação foi aceita com certa relutância pelos comandantes aliados, principalmente porque a FEB havia se mostrado extremamente eficaz em combate. Os soldados brasileiros haviam conquistado vitórias importantes, incluindo a tomada de Monte Castelo, uma posição alemã considerada inexpugnável. Era difícil questionar os métodos de uma força que produzia resultados tão consistentes no campo de batalha. Assim, as crianças permaneceram com os brasileiros, mas agora com status semi-oficial. Foram criados registros improvisados, pequenas identidades militares que garantiam sua permanência nos acampamentos. As crianças receberam uniformes em miniatura, costurados pelos próprios soldados durante as horas de folga.
Pequenos capacetes foram adaptados para suas cabeças, e elas passaram a usar com orgulho as insígnias da FEB. O impacto dessa decisão foi profundo e duradouro. As crianças italianas não eram apenas protegidas pelos soldados brasileiros, elas se tornaram parte integral da vida do acampamento. Ajudavam na cozinha, carregavam mensagens entre as unidades, e sua presença alegre trouxe momentos de leveza em meio à brutalidade da guerra. Soldados que haviam perdido a capacidade de sorrir redescobriram a alegria ao ver as brincadeiras infantis entre as tendas militares. Giuseppe, o menino que havia se agarrado à perna do cabo José da Silva, tornou-se uma espécie de mascote da companhia. Ele aprendeu português rapidamente e começou a ensinar italiano básico aos soldados, facilitando a comunicação com outros civis. Mais importante ainda, sua recuperação gradual do trauma da guerra serviu como inspiração para soldados que também lutavam contra seus próprios demônios psicológicos. Maria, uma menina de 9 anos que havia sido encontrada cuidando sozinha de 2 irmãos menores, desenvolveu uma relação especial com os médicos do hospital de campanha. Ela demonstrou uma aptidão natural para os cuidados médicos, ajudando a confortar soldados feridos e aprendendo procedimentos básicos de primeiros socorros. Os médicos brincavam dizendo que ela seria uma excelente enfermeira no futuro, sem saber que suas palavras se tornariam proféticas. O inverno de 1944 para 1945 foi particularmente rigoroso nos Apeninos, mas as crianças italianas passaram por ele aquecidas não apenas pelos cobertores militares brasileiros, mas pelo calor humano de homens que haviam escolhido ser pais temporários em meio à guerra. Soldados que escreviam cartas melancólicas para suas famílias distantes no Brasil encontraram um novo propósito cuidando dessas crianças que o destino havia colocado em seu caminho. A presença das crianças também mudou a dinâmica dos combates. Soldados brasileiros lutavam com uma ferocidade renovada, sabendo que não defendiam apenas posições estratégicas, mas lares improvisados onde crianças dormiam seguras. Após cada batalha, a primeira pergunta não era sobre baixas militares, mas sobre se as crianças estavam bem. Era comum ver soldados cobertos de lama e pólvora correndo diretamente para as tendas onde seus pequenos protegidos aguardavam ansiosamente seu retorno. O Natal de 1944 nos acampamentos brasileiros na Itália foi diferente de qualquer celebração militar anterior. Soldados improvisaram presentes com materiais encontrados nos escombros das cidades destruídas. Pedaços de madeira foram esculpidos em pequenos brinquedos, tecidos de paraquedas foram transformados em bonecas improvisadas, e latas vazias de ração viraram tambores para as brincadeiras infantis. A ceia natalina foi compartilhada entre soldados saudosos de casa e crianças que haviam encontrado uma nova família. O padre militar, capelão Antônio Costa, organizou uma missa especial onde as orações foram ditas em português e italiano, unindo duas culturas através da fé e da esperança. As crianças italianas cantaram canções natalinas em seu idioma natal, enquanto os soldados brasileiros responderam com cantigas aprendidas em sua infância distante. Foi um momento de transcendência em meio ao horror da guerra, uma celebração da humanidade que persistia mesmo nas circunstâncias mais adversas. Conforme 1945 avançava e a guerra se aproximava do fim, uma nova preocupação começou a assombrar os soldados brasileiros: o que aconteceria com as crianças quando chegasse a hora de retornar ao Brasil? Muitas delas haviam perdido completamente o contato com familiares sobreviventes, e os laços formados com os soldados brasileiros eram, em muitos casos, as únicas relações estáveis que conheciam. Alguns soldados começaram secretamente a investigar a possibilidade de adoção oficial. Cartas foram enviadas para esposas no Brasil, explicando a situação e perguntando sobre a possibilidade de expandir a família com uma criança italiana. As respostas, quando chegavam após semanas de espera, eram surpreendentemente positivas. Mulheres brasileiras, tocadas pelas histórias contadas por seus maridos, começaram a preparar quartos extras e a aprender palavras básicas em italiano. O processo legal, no entanto, era extremamente complexo. A Itália do pós-guerra estava em caos administrativo, e o Brasil não tinha estruturas estabelecidas para adoções internacionais em larga escala. Além disso, organizações internacionais de refugiados começaram a pressionar para que as crianças fossem reintegradas em instituições italianas ou encaminhadas para programas de adoção dentro da própria Europa.
Foi então que aconteceu algo que ninguém havia previsto. As próprias crianças começaram a se manifestar sobre seu futuro. Giuseppe, o menino que havia se tornado inseparável do cabo José da Silva, declarou simplesmente que queria ir para o Brasil e se tornar um soldado brasileiro quando crescesse. Maria, a menina com aptidão para a medicina, disse que queria estudar em escolas brasileiras e depois retornar à Itália como médica para ajudar seu país a se reconstruir. Outras crianças expressaram desejos similares, criando uma situação sem precedentes na história militar. Nunca antes crianças civis haviam influenciado decisões estratégicas de uma força expedicionária, mas a situação era tão única que comandantes militares se viram consultando psicólogos infantis e assistentes sociais sobre as melhores formas de proceder. A solução final foi tão brasileira quanto toda a história que a precedeu. Um acordo foi estabelecido entre os governos brasileiro e italiano, criando um programa especial de intercâmbio cultural e educacional. As crianças que desejassem ir para o Brasil poderiam fazê-lo temporariamente, com a possibilidade de retornar à Itália quando atingissem a maioridade. Aquelas que preferissem permanecer na Itália receberiam apoio financeiro e educacional de uma fundação criada pelos próprios veteranos da FEB. Giuseppe chegou ao Brasil em julho de 1945, alguns meses após o fim da guerra na Europa. Ele foi recebido pela família do cabo José da Silva em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde cresceu falando português com sotaque italiano e contando histórias da guerra que havia vivido. Ele nunca se tornou soldado, como havia prometido quando criança, mas se formou em engenharia e dedicou sua carreira à construção de escolas e hospitais, perpetuando o espírito de cuidado que havia aprendido com seus pais adotivos brasileiros. Maria também foi para o Brasil, onde estudou medicina na Universidade de São Paulo. Ela se especializou em pediatria e, após se formar, passou 2 anos trabalhando em hospitais brasileiros antes de retornar à Itália, onde estabeleceu uma clínica gratuita para crianças em uma das regiões mais pobres do país. Ela sempre dizia que havia aprendido a cuidar de crianças observando soldados brasileiros cuidarem dela quando era pequena. A história das crianças italianas protegidas pela FEB não terminou com o fim da guerra. Ao longo das décadas seguintes, muitas dessas crianças mantiveram contato com os soldados que as haviam salvado. Cartas atravessavam o Atlântico regularmente, trazendo notícias de casamentos, nascimentos, conquistas profissionais, e, inevitavelmente, despedidas finais quando os veteranos brasileiros começaram a partir para o descanso eterno. Em 1994, 50 anos após aquele primeiro encontro entre o soldado Joaquim Santos e as 3 crianças tremendo de frio nos escombros dos Apeninos, Giuseppe retornou ao Brasil para participar das comemorações do cinquentenário da FEB. Ele era então um homem de 60 e poucos anos, pai de família, bem-sucedido em sua carreira, mas ainda carregava nos olhos a mesma gratidão daquele menino de 7 anos que havia encontrado uma nova família entre soldados brasileiros. Durante a cerimônia, Giuseppe fez um discurso que emocionou veteranos e familiares presentes. Ele falou sobre como soldados brasileiros haviam quebrado protocolos militares para salvar crianças italianas, mas explicou que, na verdade, as crianças também haviam salvado os soldados. Elas haviam dado propósito humano a homens perdidos na brutalidade da guerra, haviam oferecido esperança em momentos de desespero, e haviam ensinado que a compaixão era mais forte que qualquer protocolo militar. O legado dessa história transcendeu as vidas individuais dos soldados e crianças envolvidos. Ela se tornou parte da identidade da FEB e um exemplo de como a humanidade brasileira se manifestou mesmo nas circunstâncias mais adversas. Soldados que haviam viajado milhares de quilômetros para lutar em uma guerra europeia descobriram que sua maior vitória não foi conquistar territórios, mas conquistar corações e salvar vidas inocentes. A história das crianças italianas protegidas pelos soldados da FEB também influenciou políticas brasileiras de refugiados nas décadas seguintes. O Brasil desenvolveu uma tradição de acolhimento humanitário que pode ser rastreada, em parte, até aqueles soldados que decidiram que proteger crianças era mais importante que seguir protocolos. Essa tradição se manifestou no acolhimento de refugiados de diversas crises mundiais, sempre com a lembrança de que soldados brasileiros uma vez arriscaram suas carreiras militares para proteger os mais vulneráveis. Os protocolos militares que os soldados brasileiros quebraram em 1944 eram lógicos e necessários para a condução eficaz da guerra.